Tudo é possível, somente. Senhor, estamos agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade que nós nos reunimos em torno de Sua palavra. Somos gratos a Ti por cada família aqui representada, pelos hinos que foram ministrados, a chuva natural que Tu nos enviastes. Agora te rogamos por uma chuva espiritual. Me ajuda, Senhor, a ajudar seus filhos, e que nós tenhamos um bom momento na Sua presença. Em Teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. E eu quero trazer um ensinamento para vocês. Eu sei que a gente já tem passado isso em parte, mas eu quero ser mais preciso. E o propósito é que isso aqui eu possa levar para cada família e as famílias se assentam com os pais. A gente tem ensinado e é ordenado por Deus para ensinar a igreja a restauração de todas as coisas, porque é para isso que Elias veio. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, então em todos os sentidos e aspectos. Já temos falado sobre vestimenta de uma mulher cristã, vestimenta de um homem cristão. Temos mostrado a vinda de um profeta, a unidade de Deus. Enfim, os ensinamentos são vários, porque cada mensagem é um segredo de Deus revelado a nós. As denominações não têm isso, mas nós temos. Eu vou trazer um assunto hoje que talvez alguns vão falar, mas não precisa. Mas precisa. Isso aqui vai ser àqueles que ainda não entenderam o que é dízimos. Nós temos ideias de que dízimos só foi no Velho Testamento. Enfim, existe muita coisa torcida sobre este assunto, mas hoje especificamente eu vou trazer este ensinamento que vai para toda a sua vida, e você vai poder passar isso para os seus filhos, filhas, seus netos, igual Abrão, foi até Levi. Porque a internet e as igrejas e as ideias de alguns irmãos e irmãs estão fora do padrão das Escrituras. Então nós vamos usar a Bíblia mesmo. Pode pegar a sua Bíblia para nós estudarmos esse assunto. A palavra dízimo significa a 10ª parte. Tá? A Escritura que nós vamos ler é uma em Números 18, e a outra em 1 Coríntios 9. Até que vocês abrem Números. Desde a antiguidade, Deus ordenou ao seu povo que desse ou entregasse ou devolvesse um 10º de tudo, aquilo que ganhasse, eles devolvam a Deus a 10ª parte. E aqui em Números capítulo 18, versículo 24, a Bíblia deixa especificada a quem estes dízimos deveriam ser enviados. Diz assim: porque os dízimos dos filhos de Israel, eram 12 tribos, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Os 11 tinham herança, as 11 tribos tinham herança, as 11 tribos tinham salário, mas a de Levi não. A de Levi deveria viver com a 10ª parte do que as 11 tribos entregassem.
Agora, no Novo Testamento, 1 Coríntios 9, eu creio que ninguém quer viajar num avião só numa asa, né? Lá em cima, olha, quero avisar para vocês, passageiros, que vocês vão voar, mas só tem uma asa do avião funcionando. Eu acho que ninguém entra, né? Então tem que ter as duas asas para voar. Então vamos ao Novo e ao Velho Testamento examinar este assunto em questão. 1 Coríntios 9, verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Lá no Velho Testamento ficou especificado que as 11 tribos deveriam entregar a uma tribo. Aqui no Novo Testamento, a Bíblia está dizendo a mesma coisa. A diferença é que agora não é tribo, agora é um povo zeloso e de boas obras, herdeiros da vida eterna. Pai, esta é a sua palavra e o assunto é para nos ajudar. Tudo o que temos é o Senhor que nos deu. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos examinar as Escrituras para que tenhamos um crescimento espiritual e agradar ao Senhor em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos por amor do seu nome. Amém. Amém. Ao contrário, a minha alma tem o mesmo valor que a sua alma tem. E na vida cristã, a gente aprende uns com os outros. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. E o propósito é esse, é de orientá-los dentro das Escrituras Sagradas. Na mensagem que é o Espírito Santo, no 115, Mombrand disse assim: quando Deus estava pondo as coisas em ordem, ele disse: a todos vocês, os levitas, eu vos tenho chamado, eu vos tenho feito sacerdotes, e todos vocês, irmãos, as outras, ele diz 12, mas depois ele disse, outras 11 tribos pagarão a vocês o dízimo. Quando obtiverem 9 de maçãs, separem uma medida para os levitas. Quando vocês passarem as ovelhas do corredor aqui, apanha a 10ª ovelha, não importa se é pequena, grande, gorda ou pobre, essa pertence aos levitas, aos sacerdotes. Isso assim foi feito com o gado, isso assim foi feito com a terra. Se vocês deram uma lida no Velho Testamento, para entenderem melhor o assunto, vocês vão ver que isso é muito amplo. E que isso nos ajuda a estar dentro do padrão estabelecido por Deus para nós como cristãos. E ele disse, agora os levitas, quando vocês obtiverem tudo isso, então vocês dizimem também ao Senhor, e vocês levarão a cabo a oferta movida, as outras diferentes ofertas vocês dizimam ao Senhor. Então o sacerdote recebe o dízimo, ele, ao receber o dízimo, passa uma parte desses dízimos ao aos outros sacerdotes, e essa questão vai passando de sacerdote a sacerdote, e a obra vai sendo realizada. Amém? Então ele diz, em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele estava diante dos religiosos, do sistema que ainda estava sobre a ordem de Levi. Eles então vieram, a ordem levítica, né? A lei de Levítico, e eles estavam reunidos com Jesus e certamente algum assunto saiu para Jesus expressar o que ele expressa aqui. E ele então diz, no verso 23 de Mateus 23, porque a questão é, no Novo Testamento não fala em dízimo. Será? Vamos ver, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais, veja, está falando de dízimo, vocês dizimam a hortelã, vocês dizimam o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E ele disse, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Vocês não podem omitir os dízimos e as ofertas.
Vocês não podem invalidar o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês estão fazendo? Continue. Então, os crentes em Deus sempre entregaram seus dízimos e as suas ofertas. E é uma das coisas mais antigas da Bíblia, muito mesmo antes das leis. Se nós formos aqui em Gênesis capítulo 4, nós vamos encontrar aqui dois varões, né, que eles ofereceram ao Senhor, que é Caim e Abel. Depois de Adão, eles então, filhos de Adão, a Bíblia diz no verso 8 de Gênesis capítulo 4. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu... Não é aqui, onde é que foi? É isso mesmo? É o verso 4. Lá você me ajudou, né? Aqui você não estava. Verso 4, obrigado, irmão. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Veja que Deus aceitou a oferta de Abel e Abel. Se você ler em Hebreus 11, você vai ver que a Bíblia diz que tanto quem está adorando e o adorador, né, ele está sendo medido. Vamos ler aqui, nós vamos lá, para vocês verem. Então, veja. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então Deus aceita a oferta de Caim, de Abel e Abel. Porém, ele não aceita Caim e nem a sua oferta. Agora, Apocalipse 11, que eu estava falando, sobre os que adoram, né, aqui, sobre as ofertas do altar. É uma escritura que me veio agora, que ela não estava aqui dentro do meu assunto. Ele diz assim, Apocalipse 11, verso 1. Apocalipse 11, verso 1. Acharam? E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Quando eu e você oferece qualquer coisa para Deus, nós estamos sendo medidos. Deus está nos medindo, né? O altar, veja, o altar, levanta-te e mede o templo de Deus. Quem é o templo de Deus? Eu e hoje somos nós. E o altar, o meu coração, o teu coração, e os que nele adoram. Vamos aplicar isso assim. Mas o anjo estava ali medindo todos que estavam adorando ao Senhor no templo. Então vocês veem aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 4, que desde sempre os filhos de Deus sempre ofertaram ao Senhor. Abel procurou a melhor ovelha, Caim procurou os melhores frutos. Cada um oferece a Deus aquilo que tem. Uns oferecem dízimos e ofertas financeiramente e outros com frutos do campo, enfim, com aquilo que produz a lavoura. Vamos entrar em tudo isso aqui. Amém? Tudo bem? Tá, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Então, irmão, os crentes em Deus sempre entregaram os seus dízimos e ofertas antes mesmo que a lei fosse estabelecida, muito antes que Moisés estivesse em cena. Foi antes. Em Gênesis capítulo 14, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos encontrar a atitude ainda de Abrão. Ele ainda não tinha sido mudado o nome para Abraão. Ele teve uma experiência na matança dos reis e toda guerra, o vencedor levava todos os despojos, ou seja, toda a riqueza que houvesse com aqueles reis que fosse vencido, o vencedor então levava para suas casas. Então em Gênesis 14, 20 nós encontramos assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão
deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui está o sacerdote Melquisedeque. Aqui está um homem, o nome de Melquisedeque, que tinha Deus nele, e ele então recebe o dízimo de tudo. Eu não sei o que ele fez com esses dízimos, porque do nada ele apareceu e do nada ele desapareceu, mas ele recebeu a 10ª parte de tudo, aquilo da vitória que Abraão teve sobre os reis. Então vale a pena lembrar que depois que a lei se cumpre, irmão, depois que a lei se cumpre, com o último profeta, João Batista, então foi necessário que houvesse uma mudança da lei. Se lá na lei levítica os dízimos deveriam ser entregues, o que é agora com essa mudança de lei? Porque agora muda o sacerdócio. Aqui Moisés, a lei, agora a graça por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que é João 1,17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Em Hebreus 7, verso 12, se você quiser, porque vale a pena lembrar que depois que a lei se cumpre com o último profeta João Batista, então há essa mudança de lei. Hebreus capítulo 7, no verso 12. Graças a Deus. Hebreus 7, no verso 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, até João Batista, o sacerdócio levítico funcionava, mas a partir então agora muda o sacerdócio, muda agora a graça. E as pessoas, para se livrarem das suas interpretações, eles dizem, olha, a lei e os profetas duraram até João, então não tem profeta mais, não tem que entregar dízimo mais. Aí eles vão anulando aquilo que eles querem, que fazem bem para eles. Mas eles entram em contradição, porque mudou o sacerdócio. E quem tem direito a dizer se mudou ou não, é o sacerdote que assume a liderança. Então o sacerdócio até os dias de João Batista era segundo a lei. Mas agora passa a ser, ou passa a voltar ao sistema de Melquisedeque. Porque quando Abraão entrega o dízimo, não era o sacerdócio lei, era a ordem de Melquisedeque. E agora, quando Jesus vem, volta a ordem de Melquisedeque. A coisa volta ao seu lugar. Aqui eu vejo a restauração também. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porque veja, se você ler a mensagem virando em direção ao norte, e se você ler a mensagem, a igreja quis a lei ao invés da graça, você vai ver que até Êxodo 19, a igreja viveu a graça. A partir de Êxodo 20, Israel exigiu a lei. Depois vocês vão vendo que eles vão exigindo, queria ter um rei, Deus deu Saul. Por quê? Porque Israel passa a querer ser como as demais nações. Eles eram um povo, ou eles são um povo escolhido por Deus. Eles é uma nação. Nós, os gentios, povos, são pessoas individuais. Em Hebreus capítulo 6, no verso 20, nós vamos encontrar aqui o Paulo mostrando isso com muita clareza. Isso aqui é muito gostoso, irmão, muito bom, né? Ele diz assim, Hebreus 7, verso 20. Não estou muito rápido não, né? Está indo bom, sim? Está devagar? Veja, onde Jesus, nosso precursor, olha como que muda, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quando ele encontra os fariseus, saduceus, aqueles religiosos questionando, ele disse, olha, vocês dizimam o endro, vocês dizimam o cominho, vocês devem fazer essas coisas, mas vocês não podem omitir, vocês estão esquecendo da lei, vocês estão esquecendo da misericórdia. Vocês devem sim cumprir isso, mas não omitir. Então, irmãos, portanto, a partir da mudança da lei levítica,
Então, vem nosso Senhor Jesus Cristo e os dízimos, então, passa a ser segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 6, Paulo mexeu com isso aqui de uma maneira assim muito especial, para esclarecer a nós que precisamos ser esclarecidos sobre o assunto. E você que já é dizimista, você vai descansar muito nisso aqui. Mas você que não é, você precisa se ordenar com Deus. Você é filho de Abraão, você é filha de Abraão. E a promessa é para todos aqueles que ouvirem a sua voz e colocarem em prática. Hebreus 5, 6 diz: como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós então começamos a entender que, como cristãos, nós estamos sobre uma ordem. E esta ordem é segundo Melquisedeque. É um sacerdote superior ao sacerdócio levítico, segundo a ordem de Levítico. Hebreus 7. Vamos lá, vamos aqui mais escrituras. Algumas eu anotei aqui no meu caderno, para ficar mais fácil. E as outras nós vamos aqui ler para o nosso crescimento. Amém? Hebreus 7, verso 17. Encontraram? Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então o sacerdote levítico sai de cena, porque nem mesmo Moisés conseguiu. Moisés não entrou na terra prometida porque ele quebrou. Não era para ele ferir a rocha 2 vezes, era só uma. Ele feriu 2. Ele ficou nervoso, quebrou as tábuas da lei. Então ele não entrou na terra prometida. Quem entra na terra prometida é Josué. Então agora Josué quer dizer Jesus é Salvador. Então o Josué nosso, o Espírito Santo, agora nos coloca na terra prometida. Uma hora o irmão Brana disse que é o Espírito Santo e outra hora ele disse que é o milênio. O certo é que ambos, né? Sem o Espírito Santo, ninguém entra lá no milênio. Correto? Amém? Tudo bem até aqui? Então vamos caminhar mais aqui, que ainda temos muita coisa. Então, irmãos e irmãs, seus dízimos não são entregues literalmente a Deus. Seus dízimos são entregues a um homem que você confia que ele está lhe trazendo o alimento espiritual para a sua vida espiritual. Você confia que este homem tem Deus na vida dele, como Abrão creu e viu que em Melquisedeque estava Deus. Não foi literalmente para Deus, mas há um homem o qual Deus estava nele, Melquisedeque. Jesus foi o tabernáculo que Deus, o Espírito Santo, porque Deus é Espírito, João 4, 24, Deus é Espírito. Então ali estava Deus em Melquisedeque, ali estava Deus em José, ali estava Deus em Moisés, ali estava Deus em Isaías, Deus em Jeremias, Deus em William Branham, agora é Deus em você. Amém? O Espírito Santo, né? Porque se é Espírito, é Santo. Então, irmão, porque é impossível, né? Você entregar literalmente para Deus. Ele é Espírito, é Lucas 24, né? Diz: Tomé, você quer enfiar o dedo aqui? Vê então, Tomé, o Espírito não tem carne, mas sou eu mesmo. Enfio o dedo aqui, onde a lança entrou, onde os cravos aqui na minha mão, né? Então veja, em Provérbios capítulo 3, irmão, 3, verso 9 e verso 10, algumas versões da Bíblia, que são muitas que nós temos, especifica assim com muita clareza, mas aqui na Corrigida Fiel, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10,
está meio de banda ali, deixa eu dar uma olhadinha que está sendo filmado, né? Senão eu fico olhando só para frente, tem que dar uma olhadinha ali, né, irmão Caleb? Então vamos, Provérbios 3, verso 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Muita gente só deixa para entregar o dízimo o último. E quando chega no último não tem mais. Você paga A, B, C, D. Você paga água, você paga energia, você paga aluguel, você paga o mercado, você paga todo mundo. Na hora de entregar o de Deus, você está devendo para Deus. Como é que Deus vai poder multiplicar? Como que Deus vai poder fazer render algo que você não deu? Como que você não devolveu a Ele? E a Bíblia está dizendo que é a primeira parte. E nós aprendemos a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão Como que Deus vai acrescentar algo que você não entregou a Ele? Não confiou a Ele? Porque Ele confiou e te deu. Você não tinha nada, eu não tinha nada. Nem saúde tínhamos. Ele dá saúde, Ele dá equilíbrio, Ele dá inteligência, Ele dá sabedoria, dá força. Não é verdade? Então, veja, irmão e irmã, que essa necessidade é muito grande. No 10 ele diz: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lugares. Veja, aqui no verso 9 está dizendo: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte. Outra versão diz: com as primícias da tua fazenda. Aqui diz: com o teu ganho. Outra tradução diz: suas plantações. Outro diz: honra o Senhor com suas plantações, honra o Senhor com sua renda, honra o Senhor com seu rendimento, honra o Senhor com a sua colheita. É só você pegar as versões diferentes para entender melhor o que ele disse em Lucas 8. Vamos lá, Lucas capítulo 8. Nós vamos encontrar um episódio aqui muito interessante, que isso nos dá, assim, irmão, segurança, né? E eu posso pregar isso aqui para vocês, e eu posso contar a experiência que eu tive em não entregar dízimo e o que sobrou para minha cabeça. Eu recebi o meu salário e eu então não entreguei os dízimos, eu paguei uma dívida. Eu tinha comprado umas camisetas, umas calças jeans, e aí eu paguei a mulher. Quando eu chego na igreja, o pastor pregou exatamente sobre aquela parte que o irmão Brando deixou de entregar os dízimos, ou deixou de pagar a farmácia e entregou os dízimos. Aí eu não tomei a ceia, né? Falei: não, aí eu estou errado, né? E deu trabalho para mim equilibrar depois, porque depois que você desequilibra nessa parte, a Bíblia chega a dizer que você tem que entregar o quinto, se você atrasa. Porque se você deve ao mercado, se você deve à loja, você tem que pagar juros, se você deve ao banco. Foi exatamente o que Deus fez através de José no Egito. Olha, vai ter 7 anos de fome, então junta tudo de Israel, todas as nações, junta tudo aqui, porque quando chegar os 7 anos, agora que tem de fartura, vaca gorda, recolhe tudo. No ano que tiver as vacas magras, vai ter alimento para todo mundo, mas tem que pagar um quinto. Um quinto é 20%. E a Bíblia diz que quando você reter essa parte, que é dízimo, você tem que entregar um quinto, 20% a mais. Deus já fez um negócio assim para nós não termos que atrasar em nada. Eu estou citando isso aqui para você, mas eu posso me assentar e pegar a Bíblia e nós estudar isso também. Mas não creio que não há necessidade. Mas se houver, nós estamos aqui para aprendermos juntos. Então, Lucas 8, verso 1 ao 3, diz: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, Jesus, 12 homens e não sei quantas mulheres. Será que tinha gastos? De cidade em cidade, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Olha o 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saía 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa,
procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Outra versão diz com suas fazendas. Então veja que aquele ministério só ia adiante porque havia pessoas que realmente estavam dispostos a entregarem suas ofertas e a entregarem os seus dízimos. Porque esse é o que Jesus disse em Lucas capítulo 10, para nós irmos, não levarmos nada. E a casa que nos receber, deveríamos ficar ali até quando fosse embora. E abençoasse aquela casa. A minha paz vocês deixam ali. Agora imagine se chegar numa casa, você ficar 30 dias, e as despesas que aquela casa tem. É Novo Testamento. Mas vamos continuar aqui. Gênesis 14, vamos voltar lá na outra asa do avião, porque senão o avião cai, né? Vamos voltar lá. Gênesis 14, no verso 19 e 20, nós vamos voltar um pouquinho aqui da história de Abrão e Melquisedeque. Abrão entrega, Melquisedeque entrega a ceia para ele, né? Ele recebe muito bem, Melquisedeque e os dois anjos. E o episódio 19 e 20 diz assim: e abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Olha o 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhes o dízimo de uma parte. Está assim na sua Bíblia? Abraão deu uma parte, porque tem irmãos, tem irmãs que quando recebe o salário, isso aqui eu não sei de onde, isso aqui eu não sei de onde, isso aqui eu não sei de onde, e quando vai entregar, sendo que tudo é para ele, sendo que tudo é para a família dele, sendo que tudo é para o benefício dele. Um irmão chegou para mim e falou: escuta, pastor, aqui descontou meu INSS e tal, então não vou entregar. Foi bom, o seu INSS é para você ou o seu INSS é para Deus? É para mim. Foi. Por que você vai tirar essa parte? Todavia, entre você e Deus, porque, irmão, nós não obrigamos a ninguém a entregar dízimo. Nós não obrigamos ninguém a entregar as suas ofertas, mas é dever, como cristão e como cristã, ser dizimista e entregar as suas ofertas. Isso aqui é para os que estão presentes e para você que vai assistir essa pregação. Isso aqui é um ensinamento para nós, todos nós, do banco ao púlpito, é uma maneira que é da casa do zelador ao púlpito, do púlpito à casa do zelador. Então, irmãos, nós encontramos em Gênesis capítulo 28, se você abrir a sua Bíblia, um outro crente verdadeiro que entregou o dízimo de tudo. E isso aqui, Abrão e este outro homem, que é Jacó, foi antes da lei, foi antes de Moisés. Aqui, sabemos, se você ler as mensagens que eu te falei, você vai ver que a graça, foi o tempo da graça. Israel que quis mudar a coisa, que pediu e que insistiu. E se você ler a mensagem, a igreja pediu a lei em vez da graça, você vai ver que o Mombrana mostra que Deus ia matar Israel. Moisés é que interferiu. Porque eles afrontaram. Se você ler Salmo 70 e você ler algumas escrituras, você vai ver como que Deus chateou com Israel. Porque murmuraram contra Deus, porque murmuraram contra Moisés. Então vamos lá em Gênesis capítulo 28. Ainda estou aqui em Êxodo, meu Deus. Amém? Êxodo capítulo 28, no verso 20 e verso 22. Encontraram? E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus,
e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, é de tudo, não é de parte. É a primícia, é o primeiro, não é o segundo, nem é o terceiro, mas é a 10ª parte, né, daquilo que Deus te dá. Então, veja que ele disse, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E hoje em dia, existe um bando de incrédulos na internet, no YouTube e em muitas igrejas tentando invalidar as Escrituras, mas não vão invalidar nunca. Não tem como, vê? E também em muitas igrejas dizendo, o dízimo foi apenas no Antigo Testamento. Jesus Cristo não é mais o mesmo ontem, hoje e eternamente, é só lá no passado. Em Mateus capítulo 22, vamos lá. Esse é o problema de muita gente, por não examinar as Escrituras. Se você ler João 5:39, ele disse, examinai as Escrituras, procure nela ter vida eterna. Se você ler 1 aos Tessalonicenses, eu creio que o 5:21 ou 23, Paulo disse, examinai tudo e reteides o bem. Mas aqui no Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz aos fariseus, aos saduceus e aos religiosos, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando eu e você, quando uma pessoa não examina o assunto em questão, erra. Então, nós precisamos examinar como nós estamos fazendo aqui, porque cada assunto em questão, irmã, precisa ser examinado à luz das Escrituras, porque não foi somente na lei de Moisés que Deus deu alimento para as pessoas, que sustentou as pessoas. Ele continua fazendo a mesma coisa aqui na dispensação da graça. Na dispensação da lei, ele cuidou, não é? Na dispensação da lei, ele protegeu, teve cura, teve libertação, teve ressurreição. Aqui na graça, da mesma forma. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então lá ele forneceu o quê? Ele forneceu o pão de cada dia, o sol, a lua, a chuva, as estrelas, a saúde. E aqui ele continua fazendo a mesma coisa, porque Deus sempre manteve e sustenta a humanidade, tanto lá na dispensação da lei, como agora na dispensação da graça, porque Ele é o nosso provedor. Ele é quem cuida de nós, é Ele que está em nós, e nós somos filhos e filhas de Abraão, somos a semente espiritual. Amém? Então, irmão, irmã, entregar seus dízimos não tem nada a ver com a lei ou com a graça, mas sim com o nosso reconhecimento de que Deus tem nos abençoado e tem provido tudo para nós. O Senhor Jesus não pertencia ao judaísmo, ele ficou fora do sistema religioso, do sistema incrédulo de sua geração, da sua época. E nós não estamos no sistema judaico, nem estamos no sistema levítico, mas sim, nós estamos na lei de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. É aqui que nós estamos. É aqui que nós nos estabelecemos. É aqui que pela graça e pela misericórdia podemos dizer Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então, quem é filho de Abraão, a Bíblia é clara. Quem aqui é filho de Abraão? Diga. Vocês creem? Então, quem é filho de Abraão faz as obras de Abraão. E Abraão, lá o nome dele foi mudado. Era Abrão, foi mudado para Abraão. Aqui em João capítulo 8, quando Jesus está numa disputa muito, eu digo assim, uma disputa ferrenha entre saduceus e fariseus, eu misturo herodianos, seita dos nazarenos, porque eram os religiosos da época. Então, no verso 39, eles olhando para Jesus, responderam-lhe,
nosso pai é Abraão. Olha como que eles foram ousados. E quem vai dizer que não era? Vieram para Ismael. Eles eram. E Jesus então disse assim: se fossem filhos de Abraão, vocês faríeis as obras de Abraão. Então quem é filho de Abraão, faz as obras de Abraão. Eu misturei mensagem com a Bíblia para ficar gostoso, tá? Vocês são cristãos, creem que Deus enviou um profeta, então eu tenho que pegar Novo Testamento, Velho Testamento e a mensagem da hora. Estreita é a porta, 32. Vocês ajudaram a fazer isso, vocês mesmos, com o pagamento dos seus dízimos que vocês me enviaram. Isso é o que fez isso. E eu desejo que vocês saibam que de tudo isso vocês têm uma parte disto. E no grande e glorioso dia por vir, Deus irá lhe recompensar por isso. Cada eleito que é ganho, cada trabalho que é feito na obra, um palito de fósforo que é comprado aqui, você tem parte nisso, você contribui. Por isso que a igreja são aqueles que são dizimistas, entregam suas ofertas e vêm aos cultos. Discernimento de espírito é a mensagem que o profeta ensina. Então tudo aqui é nós juntos que fazemos. Ninguém tem mérito nenhum melhor do que o outro. Toda honra e toda glória seja dada a Cristo Jesus pela vida de todos vocês, de todos nós. Em Gálatas capítulo 6, vamos lá, vamos continuar aqui que ainda tem um pouco aqui, né? Gálatas capítulo 6, verso 6. Paulo mexeu muito com essa questão da lei. Eu sempre digo, se você quiser saber quem é os adventistas, leia Gálatas. Você quer saber quem é os pentecostais, leia o Coríntios. Você quer saber quem é a noiva, leia Efésios. Você quer saber quem é a congregação cristã no Brasil, leia 1º e 2º aos Tessalonicenses. Está aí o modelo. Mas você quer saber quem é a noiva? É o livro de Efésios. No Novo Testamento é Efésios, no Velho Testamento é Josué. Por isso o Mambrana pregou o confronto de Efésios com Josué. São duas mensagens maravilhosas que eu te aconselho a ler ela. Tá? Isso daqui eu estou lendo um parágrafo, mas por favor, leia a mensagem toda. Gálatas 6,6. Ele diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Bom, se você está sendo instruído da palavra, é justo que você contribua com quem te instrui. Quem é que instrui? Quem é que está te instruindo? Quem é que está trazendo o evangelho para você, para a sua família, para os seus filhos? Quem é que está instruindo até encontrar este último eleito, que está cumprindo o ide? Ide por todas as nações, pregai o evangelho. Então Paulo está dizendo, e o que é instruído na palavra, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês nesta noite, reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui. Esse é o meu serviço, pregar o evangelho. E nós vamos chegar aqui que a Bíblia diz que quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Paulo questionou isso. Lá no Velho Testamento eram os levitas, agora é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós que levamos o evangelho hoje, levamos o evangelho segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja Deus. Então quem instrui você e sua família? Então é justo que assim seja. Você tem 10? Então R$1 não é seu. Devolve ele. Tem um envelope ali, tem uma caneta. Você pode colocar na... Mas você sim, faz assim, ó, por favor, coloca seu nome. Porque eu tenho um problema, eu não sei quem dizimou, só pega o envelope, não tem nome. Preciso do teu nome, eu preciso prestar conta. Eu não posso prestar conta só o valor, tem que prestar o seu nome. Né? Coloca seu nome lá, fulano, tal, valor. Se é dízimo, está lá, oferta e dízimo. Coloca, oferta tanto, dízimo tanto. Oferta vai para um destino, dízimo vai para outro. Veja, é justo que seja assim. Se você tem 10, 1 não é teu. Você tem 100, 10 não é teu. Você tem 1.000, 100 não é teu. Já pensou você poder colocar ali no envelope um dízimo de R$1.000? Quanto você recebeu de Deus? Se você entregar R$100.000, quanto que Deus te deu? Que coisa, né? Às vezes a gente não soma aí.
A gente tem que entender que quanto mais você entrega é porque mais Deus te deu. Ele vai abrir as janelas do céu. É a promessa da Bíblia Sagrada. Então, no Velho Testamento, 11 tribos dizimavam para a tribo de Levi. Nós lemos, né? E nós vimos aqui lá no Velho Testamento. Mas o apóstolo Paulo questionou esse assunto. E nós vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 9, já que nós estamos estudando, nós estamos voando neste avião que tem duas asas. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, Velho Testamento, a promessa de Jesus. Jesus é a sombra. E o Espírito fez sombra sobre Maria. Então, nós estamos aqui vivendo essa etapa maravilhosa que Deus tem providenciado para nós. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. É uma escritura maravilhosa que ajuda bastante, né? Muito mesmo, nesse assunto. Então, quando alguém fala, é só na lei, você fala, não, você precisa de examinar a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 1 Coríntios 9, a partir do verso 6. Vamos começar no começo, porque Paulo questiona aos pregadores da época. Ele diz assim: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Olha quanta interrogação. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente? Às vezes algumas pessoas acham que eu carrego a esposa para gastar mais. Não, mas eu tenho que carregar porque ela me protege. Porque eu protejo ela? Lá já se questionava isso. Eu não vou entregar dinheiro porque está gastando demais com a esposa. Paulo enfrentou isso, irmão, não vai ser novidade. Ele disse: como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Os outros trabalhavam, agora eu não posso deixar de trabalhar e viver do Evangelho? Quem jamais milita à sua própria custa? Ou quem trabalha à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu, segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais ou as naturais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para que não pormos impedimento algum do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que continuam, e que de contínuo junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também ao Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E não tem outro meio, outra forma de viver do Evangelho se não for dízimos e ofertas. Então é o meu dever, é o seu, é o nosso dever como filhos de Abraão. Agora 1 Coríntios 16. Então essa ideia de que diz que não fala no Novo Testamento cai por terra depois que você examina as Escrituras. E eu estava lá no quarto, lá, anotando para pregar à noite. Chegou um irmão
da Unida do Brasil, e pegou o irmão José Francisco lá, exatamente o que eu estava estudando, foi exatamente o que ele questionou. O irmão José Francisco deu a resposta exatamente com as escrituras que eu estava anotando. Então, é o mesmo espírito, né? Mas de uma certa forma, esses espíritos se manifestam como afrontas. E o resultado? Depois de examinar tudo e conversar, ele falou, então agora eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fui batizado só em nome de Jesus. Ficou batizado lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É assim. É assim que funciona. As pessoas precisam de esclarecimento. E é o que estou fazendo com vocês, irmão e irmã. Você que vai ouvir, por favor, estou fazendo isso porque te amo, né? Porque te amo e eu sei que você precisa fazer o melhor. Então, 1 Coríntios 16, 1 ao 3. Ora, quanto à coleta, já é diferente, está vendo? A coleta, a oferta, coleta, oferta alçada e dízimo. Coleta é o que nós pegamos da salva. Oferta alçada está lá em Malaquias 3. E dízimo. Então diz, ora, quanto à coleta que se fez aos santos, que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, conforme o seu ganho, conforme o que você tem. Para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Esse era levado para onde estava o ancião, que era Tiago, o responsável pela igreja de Jerusalém. E aquilo, então, era enviado para todos os demais, né, pregadores do Evangelho. Amém? Porque quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Correto? Vocês entenderam? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Bom, agora, o problema hoje é que alguns pastores não ensinam a sã doutrina. Eles não ensinam a palavra. Eles não instruem a respeito de uma vida vivida. Eles não instruem as pessoas e preparam elas para o arrebatamento. Alguns pastores só se preocupam com dinheiro, com dízimos e com oferta. Já tem igreja exigindo tridízimo. 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Eles creem na Trindade. Então, tem mais é que fazer isso mesmo, né? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus é um só. Um só. Mas eles fazem isso, né? Eles têm que explorar o povo. Então, irmão, o que nós precisamos é ter conhecimento que dízimos e oferta é para o trabalho missionário, é para cumprir o ide. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, veja, aqui em Hebreus 7, vocês viram como que Paulo mexeu com essa situação? Mombrana pregou uma série de mensagens, irmão, Hebreus, tá? Ela é muito edificante, ela é muito boa, ela ajuda, assim, de uma maneira muito especial. Quando vocês puderem adquirir, adquira. Apesar de que eu acho que vocês têm um pouquinho de paciência, eu conversei com o pastor Daniel, com ele, a necessidade que nós temos destas mensagens que foram traduzidas por Goiânia, porque elas foram traduzidas do espanhol ao inglês, para elas serem traduzidas do inglês ao português. Ele já começou. Eu já vi que aí tem o Futuro Lar, da Noiva Terra Real, chegou agora a União Invisível da Noiva de Cristo, já está sendo traduzida do inglês para o português. Olha, eu deitei em cima dessas duas mensagens, já li todas elas, é maravilhosa. Já tinha lido, reli de novo, é muito bom. Não vai embora sem pegar a tua, tá? Tem que pegar a tua. Então veja aqui em Hebreus 7, versos 5 e 9, até o 9. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Quem saiu do lombo de Abraão aqui? Amém? Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Amém?
E aqui hoje, eu vou colocar, e aqui hoje, em Cruzeiro do Sul, vou colocar aqui, e aqui hoje, onde você vai assistir essa pregação, certamente toma dízimos homens que morrem. Eu vou morrer daqui a um dia, não sei quando. Até os 85 a gente vai estar pregando o evangelho, né, Mandalvino? Até os 85, que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por isso dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Então, sou filho de Abraão, você é filho de Abraão, a gente continua fazendo isso segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Agora, irmão, certa vez houve necessidade de Deus repreender severamente ao povo devido terem abandonado suas obrigações como filhos de Abraão, e o tabernáculo ficou sem mantimento. Ficou complicado o profeta Ageu. Vamos lá. Ageu capítulo 1. Isso aqui, irmão, irmã, acontece muito com muita gente. Muita gente hoje recebe o seu dinheiro, aí, como eu disse, você paga esse, aquele. Quando você vai pôr a mão no bolso, não tem mais nada. Nossa, atrasei o dízimo esse mês. Aí vai anos e mais anos, e nunca você se organiza. Aí aquilo vai acumulando sobre você. Aquilo vai complicando a sua família, aquilo vai complicando a sua vida. Ageu capítulo 1, Deus teve que tratar severamente com Israel. Aqui no verso 1 de Ageu capítulo 1. Acharam? Veja. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a casa fica deserta? Então, eles tinham muita alimentação. Eu fiz um estudo disso aqui. Eles tinham muita coisa armazenada, casas estucadas, né? Eu vou dizer, bem cheia, com muita alimentação, com muita comida. Ele diz: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, examina, faz o inventário, semeais muito, trabalho, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos sacieis, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário aonde? Não está furado. Cadê seu salário? Cadê o seu salário? Não deu para nada, e não vai dar mesmo. Você esqueceu que o primeiro era do Senhor. Você esqueceu que a 10ª parte não é tua, você não pode. Claro que você é livre, né? Eu não posso dizer que você não pode, o que você quer fazer, o problema é teu. Mas como filho de Abraão, como filha de Abraão, se você fazer isso, você está errado. Está errado. Então, em outra ocasião, a situação chegou ao extremo que o povo foi considerado como ladrões. Malaquias capítulo 3. Vamos lá. E que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós também não vão, para o nosso livro da vida, não vai escrito lá a nossa falta com o Senhor. Porque tudo está escrito. Tudo que eu pensar, que você leia essa mensagem, a verdadeira oliveira e a falsa, para você ver. Tudo está gravado, tudo está escrito. Só tem um jeito de apagar isso, a gente acertar. Veja aqui em Malaquias 3:7. Diz o contexto: não devemos roubar ao Senhor. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes.
Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas... Você viu que o envelope está dízimos e ofertas? Veja, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Olha que ponto chegou. Trazei todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Tem até aqui no velho, eu não me lembro, a oração do dizimista. Você deveria, antes de entregar o dízimo, Senhor, aqui está o meu dever como cristã, aqui está o meu dever como cristã, eu responsabilizo diante do Senhor quem vai administrar. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa disso repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete aos fiéis o melhor da terra. O melhor carro deve ser o seu, a melhor moto deve ser sua, a melhor casa deve ser sua, as melhores vestes devem ser a sua, porque ele prometeu o melhor. Se você está desfrutando do pior, o problema é teu, mas ele prometeu o melhor. É o melhor. Mas tem gente que gosta do pior. Mas ele prometeu o melhor desta terra. Amém? Então, irmão, tudo é questão de fé, tudo é questão de obediência. Lembra de Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mensagem o sinal 444. Mensagem o sinal 444. Veja, eu entendo, sabe de uma coisa? É por meio dos seus dízimos e das suas ofertas que eu vivo. É pelo apoio de vocês aqui na igreja que eu tenho a quem pregar. É seu amor, é seus amém, é seu companheirismo, suas boas palavras lá no mundo, lá onde vocês vão, aos diversos estados de um lado para o outro da nação, são suas palavras que me ajudam a levar a mensagem. São vocês. Nós somos participantes nisto com Cristo. Nós somos irmãos e irmãs e Ele é o nosso Rei. Toda honra e toda glória seja dada a Cristo Jesus, mas vocês é quem faz com que a coisa aconteça. A gente só vai porque vocês enviam. João 12, alguém disse, não, alguém me falando assim, não precisa de entregar dízimo, não, entregar oferta. Se não precisar de entregar dízimo e oferta, por que Jesus tinha um tesoureiro? Não, Jesus, mas ele tinha um tesoureiro. Qual é o nome do tesoureiro de Jesus? Quem lembra? Judas. Vamos lá em João 12? Já estou concluindo, tá, irmão? Já estou concluindo e deixando aqui esse ensinamento. Espero que o irmão Bruno acertou na filmagem ali, senão eu vou fazer ele pregar isso aqui, gravar isso aqui, né? Repetir tintim por tintim. Louvado seja Deus. Veja aqui a história. Jesus tinha um tesoureiro. Se ele não mexer com dinheiro, por que ele falou assim? Olha, a parábola dos 10 talentos. A um ele deu 2, a outra ele deu 1 e a outra ele deu 5. Se você olhar, não deu 10, deu 8. Um ele recebeu 1, outro recebeu 2, outro 5. Aí os opositores da mensagem, e aí, como é que você vai fazer com isso? Diz que é a parábola dos 10 talentos, mas só deu 8, não é? A um ele deu 1, a outra ele deu 2, a outra ele deu 5. Bom, então aquele homem foi, voltou, chegou lá naquele que deu 5. E aí, o que você fez? Não, senhor, olha, o senhor me deu 5, eu granjeei e ganhei mais 5, está aqui. Jesus, olha, sobre o pouco você foi fiel, eu te coloco sobre o muito, foi? Chegou no outro que recebeu 2, o que ele falou? Olha, o senhor me deu, eu granjeei.
Aqui está 4. Jesus disse, olha, pouco fosse fiel, sobre o monte colocarei. Mas quando chegou naquele que entregou uma, o Caleb, o que ele fez? Enterrou. Eu sabia que o senhor é um homem muito exigente. E começou a dizer assim, aí Jesus, por que você não colocou o meu no banco então para correr juro? Já que você não sabe trabalhar, colocasse no banco para correr juro. Ele disse, então, até o pouco que você tem será tirado. Então, irmãos, aqui no Evangelho de João 12, nós vamos encontrar no verso 1. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Né, irmão Alessandro? Marta só se preocupava com essa parte, né? Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, muito caro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Olha aqui, então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Eu vou entregar meu dízimo para os pobres. Você tem que ler mensagem. Aí o que diz? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era o quê? Ele era ladrão e se lançava na bolsa e tirava o que ali se era lançado, o que ali se lançava. Então, não é que ele cuidava de pobre, não. O problema dele é que ele estava de olho no dinheiro. Contagem regressiva, parágrafo 6. Agradeço a todos vocês quando vocês estão aqui. Eu encontro nos dízimos e coisas que vocês pagam. Esta é sua confiança em nós, que isso será para o reino de Deus. Agora somos responsáveis por aquilo, vem? E que nós temos que prestar conta disso. Então, se o sacerdote está fazendo errado, aí, meu querido, vai sobrar para a tua cabeça, tá? Isso precisa ser administrado corretamente. Então, irmão, mas eu vou entregar isso aqui, ele vai fazer isso errado, ele vai ter que prestar conta se estiver fazendo errado. Seu dever como cristão, como cristã, é devolver os seus dízimos e as suas ofertas alçadas ao Senhor. Em Lucas 11, eu quero concluir, Jesus fecha o assunto aqui para nós, no verso 42, em Lucas, no capítulo 11, para nós orarmos, e até que eu fui rápido, né? Consegui quase que às 11:08. Amém? Lucas 11, verso 42. E disse, mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça. Estou rápido? Espera, acharam? Vou ler de novo. Lucas 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça e desprezai o juízo e o amor de Deus. E importa fazer essas coisas e não deixar as outras. Então faça essas coisas, mas faça as outras também. Pai querido e amado Senhor, esta é a sua palavra, e eu oro que meu irmão, que minha irmã, possa examinar isto mais a fundo, orar sobre o assunto, jejuar sobre o assunto e falar isso com o Senhor à luz de sua palavra, porque aquilo que como homem eu não consegui, o Senhor como Deus consegue, porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Propósito e objetivo disto, Pai, é que seus filhos e filhas sejam instruídos em sua palavra. Abençoe os dizimistas e aqueles que entregam as suas ofertas e aqueles que ainda não estão fazendo isso, que haja um despertar e eles possam colocar suas vidas no altar para agradar a Ti em sua palavra. Pai, sela este ensinamento em nossos corações e ao regressar de volta aos nossos lares, sejamos protegidos e guardados por Ti
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Abençoa seu irmão, abençoa sua irmã. Se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Não vai sem perguntar. E as suas mensagens estão ali. Pega com o irmão Caleb. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.